Eu te convido a curtir este vídeo, clicar no joinha, deixar o seu comentário, o seu amém, e aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho e em todas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua interação aqui conosco. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 6. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje. Jesus que fala aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos. Por quê? É inevitável que aconteçam escândalos. Porque Deus deu a todo ser humano o livre arbítrio, a liberdade para escolher o caminho de Deus ou escolher o caminho do mundo, escolher fazer o bem ou escolher fazer o mal. Nós não somos robôs. Deus, por amor a nós, nos deu a liberdade. Temos esta liberdade de escolher amar ou de escolher fazer o mal. Por isso que Jesus fala que é inevitável, porque nós temos esta liberdade. Agora, como é que nós estamos agindo conforme essa nossa liberdade? Porque Jesus diz: mas ai daquele que produz escândalos. Porque aquelas pessoas que optam pelo caminho do mal começam a escandalizar os outros, começam a fazer o mal, a pecar. E tudo isso tem consequências, não só neste mundo, mas também para a vida eterna. Por isso Jesus alerta, porque nos ama. E Jesus é muito duro, muito forte aqui na sua expressão. Diz o seguinte: seria melhor aqueles que produzem escândalos, seria melhor para eles que amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Olha só a gravidade de produzirmos escândalos, de optarmos pelo caminho do mal. Seria melhor fazer isso do que produzir escândalos. É o Senhor, como um Pai amoroso que nos ama, nos alertando: olha, cuidado, prestai atenção. Ele diz:
depois nós temos que estar atentos com as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo com essa nossa liberdade que Deus nos deu. Vamos optar pelo caminho do amor, vamos viver em comunhão com Deus para que Ele vá nos dirigindo, porque se nós virarmos as costas para Deus, o fim disso seria abraçar o pecado. Se nós acharmos que não precisamos de Deus, que nós temos a liberdade de fazer o que bem entendermos da nossa vida, a consequência é o erro, é o pecado. Devido ao pecado original, nós temos esta tendência de sermos egoístas, de sermos vaidosos, de sermos autossuficientes, de nos sentirmos melhores do que os outros. O pecado original provoca isso em nós e nós temos que lutar contra tudo isso, contra esse pecado original, contra esta tendência de fazer o mal e abraçar o bem, seguir o caminho do bem. E para isso precisamos de Deus, precisamos da fé. Como diz aqui o final do Santo Evangelho de hoje, que os apóstolos escutando isso, Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos pedir isso diariamente. Senhor, aumenta a nossa fé. Queremos crescer na fé, na qualidade, na intensidade da nossa fé, para não errarmos, para estarmos sempre contigo. E o Senhor falou que a fé é poderosa, porque Ele diz o seguinte, que se nós tivéssemos fé, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, a gente poderia dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Ou seja, algo impossível aos olhos humanos, mas possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Deus é capaz de tudo, de mover montanhas, para estar contigo, para viver em comunhão contigo. Ele veio a este mundo para nos salvar porque nos ama. Deus é capaz de tudo por ti. Se preciso fosse, Ele daria novamente a vida por ti, porque Ele te ama. Mas uma só coisa Deus não é capaz, de deixar de te amar. É a única coisa que Deus não vai fazer, não pode fazer, é deixar de te amar, porque Ele te ama infinitamente. E a partir disso, reconhecendo isso, que a gente possa ter uma fé inabalável, uma fé firme e forte, nem que seja pequena, como diz aqui o Evangelho de hoje, mas saber que a partir dessa fé, Deus pode realizar o impossível, pode realizar maravilhas, bênçãos, graças e milagres na sua vida e na vida de todos nós, de todas as pessoas. Sejamos esses instrumentos de Deus. Jesus nos fala aqui, na metade do Evangelho, diz: prestai atenção, porque se o teu irmão pecar, repreende-o. Aquele que ama, repreende aquele que está errando, que está pecando. Um pai que vê o filho pecar, não deixa o filho à vontade. Olha, filho, tudo bem, né? Você pode escolher o que você quiser da sua vida, o filho pecando, errando. O pai vai repreendê-lo. Olha, isso não é certo, filho. Isso não é certo. Então, é desta maneira que nós temos que agir, não deixar os outros pecarem também, mas repreender, alertar, porque é o que Deus quer de nós, que a gente não peque, se afaste do mal, se afaste do escândalo, não produza escândalos. E aí Jesus também fala, se ele se converter, se ele mudar, nós temos que perdoar. O perdão é essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada, e Jesus nos fala que nós temos que perdoar, mas quantas vezes? Até quando também tem um limite. Jesus mostra aqui no Evangelho que não temos limite para pecar. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, nós devemos perdoar os nossos irmãos e irmãs. E o que representa esse número 7? Representa a perfeição, ou seja, perdoar sempre, em todos os momentos. E
É fundamental, quando vamos pedir perdão a Deus, nos arrependermos. É bem claro aqui também o Evangelho. Se ele vier a ti dizer, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Antes de pedirmos perdão, nós temos que nos arrepender, olhar para a nossa vida, reconhecer que erramos e nos arrepender das nossas atitudes, das nossas falhas, e sim pedir perdão, porque Deus quer nos perdoar. E ao mesmo tempo somos convidados a perdoar os nossos irmãos e irmãs. Portanto, prestai atenção, como diz aqui o Evangelho, com o escândalo. O escândalo contra os pequeninos. Os pequeninos aqui representando as crianças, os menores, mas também aqueles pequenos ainda na fé, que estão iniciando, que estão ainda aprendendo, crescendo, conhecendo as coisas de Deus. Você é um influenciador, sabia? Ah, mas Fábio, eu não sou influenciador. Ué, mas você não é um pai, você não é uma mãe, você influencia o seu filho. Você não é um avô, uma avó, você influencia os seus netos, netas. Você não é um tio, uma tia, você influencia o seu sobrinho. Você não é um filho, você pode influenciar também seu pai e sua mãe. Sempre existem pessoas à nossa volta, no trabalho, em casa, até mesmo com desconhecidos, na rua. Nós devemos ser exemplos de verdadeiros cristãos que querem viver no amor, na fé, na caridade, vivendo em comunhão com Deus. Por isso, não venha dizer que você não influencia ninguém. Estamos sempre influenciando as pessoas. E que bom seria se não influenciássemos para o mal através de escândalos, mas influenciássemos para o bem, para que as pessoas se aproximassem de Deus através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através dos nossos exemplos. Sejamos esta ponte que liga o nosso irmão a Deus. Não sejamos muro que impeçam as pessoas de caminharem em direção a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir hoje isso ao Senhor no nosso trabalho. Você como um professor, como um educador, você como pai, como avô, avó, mãe, filho, filha, tio, tia, que você hoje possa olhar para a sua vida e pedir ao Senhor que te ajude a usar melhor a sua liberdade, a viver em comunhão com Ele, a viver o amor, a caridade. Porque abraçando o mal, nós vamos viver as consequências, já neste mundo e também na eternidade. Por isso, prestai atenção. Como diz aqui o próprio Evangelho de hoje, vamos prestar atenção na nossa vida, nas nossas atitudes, e que possamos ser esta porta que liga os nossos irmãos, todos que estão à nossa volta, irmãos, irmãs, conhecidos e desconhecidos, sejamos esta porta aberta que as pessoas, através de nós, podem chegar a alcançar o coração do Pai. Você gostou deste vídeo? Deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, seu amém, seus pedidos de oração, coloque aqui nos comentários, porque rezamos diariamente por você, pela sua família. E aproveite e se inscreva no nosso canal clicando no logo aqui na tela que aparece, e deixo aqui também um vídeo, uma sugestão, um outro vídeo do canal para você acompanhar. Deus abençoe!